Olá, irmãos, vamos avançar na nossa análise do Evangelho de Mateus e no momento nós estamos analisando o texto de Mateus capítulo 5, versos 17 a 20. Na aula passada nós concentramos a nossa atenção no versículo 17 e agora a gente vai tentar então analisar todo o texto. Lembrando, irmãos, que esse texto aqui, ele está localizado dentro do Sermão do Monte, logo depois das chamadas bem-aventuranças, onde o Senhor Jesus Cristo vai falar das bênçãos do reino, e depois Jesus fala do testemunho do reino, falando do sal, falando da luz. Então a temática aqui é a temática do momento histórico da chegada do reino. Com a chegada do Messias, o reino de Deus chegou. E então o Senhor Jesus Cristo faz o seu primeiro discurso, seu primeiro longo discurso a respeito deste reino, dirigido aos seus discípulos. E então ele trata de temáticas como as bênçãos do reino, a questão do testemunho do reino. E agora, então, no versículo 17 até o versículo 48, Jesus vai falar então da sua relação com o Antigo Testamento, ou melhor dizendo, da relação do Antigo Testamento com a chegada do reino ou com a chegada do rei, ok? E na aula passada nós concentramos a nossa atenção aqui no versículo 17. Então nós gastamos uma aula inteira falando aqui desse versículo porque eu expliquei a vocês que este versículo aqui, ele é um versículo chave, é um versículo fundamental para a sua teologia do Novo Testamento e para a sua teologia também do Evangelho de Mateus. Isso porque aqui, nesse versículo 17, é onde o Senhor Jesus Cristo resume qual é a sua relação com o Antigo Testamento. Por que nós sabemos que Jesus está falando do Antigo Testamento? Porque ele fala aqui no versículo 17 da lei ou os profetas. Isso é uma outra forma dele dizer a lei e os profetas, que é uma menção ao Antigo Testamento. Então, o que estava acontecendo é que Jesus queria prevenir os seus discípulos de ter uma compreensão equivocada da relação de Jesus com o Antigo Testamento. Porque no texto anterior nós vimos que o Senhor Jesus Cristo iguala a justiça de Deus com ele. Ou seja, andar em justiça ou cumprir a justiça de Deus, cumprir os mandamentos de Deus, andar diante de Deus é igual a andar com Jesus. Ele disse, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, e no verso seguinte ele fala, bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem. Então, a justiça é igual a Jesus. Porém, na compreensão judaica do Antigo Testamento, dos escribas, dos fariseus, a compreensão geral é que a justiça era na lei. Você ser um justo diante de Deus é você ser alguém interessado em cumprir os mandamentos de Deus como expressos na lei de Moisés. Então, quando o Senhor Jesus Cristo agora fala que segui-lo é que é cumprir a justiça de Deus, isso naturalmente então levanta o questionamento se então tudo aquilo que diz no Antigo Testamento agora deveria ser desprezado. Jesus então diz, não pensem que eu vim revogar, que eu vim destruir, que eu vim rejeitar o Antigo Testamento. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então, a relação de Jesus com o Antigo Testamento é uma relação de cumprimento. E isso daqui tem algumas implicações fortes para nós. Em primeiro lugar, a implicação de que Jesus não despreza a autoridade do Antigo Testamento. Ele não veio revogar o Antigo Testamento. Isso significa, então, que o Antigo Testamento não perdeu a sua autoridade. Ele não perdeu o seu caráter
canônico. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: a sua chegada não implica dizer que agora você precisa arrancar o Antigo Testamento da sua Bíblia e desprezar então o Antigo Testamento. Não. Por quê? Porque o Antigo Testamento é cumprido em Jesus. E aí vem a segunda implicação principal aqui. O que é que significa dizer então que Jesus cumpre o Antigo Testamento? Nós comentamos aqui, isso não significa dizer que Jesus obedece o Antigo Testamento. Não é esse o sentido de cumprir aqui. Como se Jesus estivesse dizendo que ele não veio para revogar, ele veio para obedecer às leis do Antigo Testamento. Ou então, isso também não significa que Jesus está dizendo que ele não veio revogar, mas ele veio cumprir a lei, e então ele iria cumprir a lei cerimonial, iria cumprir a lei civil, e então isso iria ficar para trás, e ele então iria instituir ou manter a chamada lei moral, certo? Essa é uma interpretação muito comum na teologia reformada. Ou então, como se Jesus estivesse dizendo: eu não vim para revogar a lei, eu vim para mostrar como é que se cumpre a lei. Como se Jesus estivesse vindo dar um significado, dar então uma nova forma de observar a lei, uma nova forma de obedecer à lei, diferente daquela dos escribas e fariseus. Eu mostrei para vocês que nós precisamos manter o sentido do verbo cumprir como ele tem sido mantido até aqui. Em Mateus, o sentido do verbo cumprir, ele é o sentido de cumprimento profético. Alguns exemplos vocês já viram aqui nesse conjunto de aulas de Mateus, onde o apóstolo Mateus ele diz: e assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta. Ou seja, o propósito da escrita do Antigo Testamento foi apontar para a chegada do rei, do reino do Messias. Sendo assim, uma vez que o Messias chega, o Antigo Testamento encontra o seu cumprimento. Agora, isso não elimina a autoridade do Antigo, isso afirma a autoridade do Antigo. Jesus, então, é o cumprimento daquilo para o qual o Antigo Testamento apontava. Mas a grande implicação disso é que aquilo no Antigo Testamento que era temporário e apontava para Jesus, então agora deve ser observado em Jesus. Isso é um grande exemplo disso, é o exemplo da lei de Moisés. A lei que foi dada no Sinai, ela tinha uma função profética, ela apontava para o Messias. Uma vez vindo o Messias, agora nós iremos andar com Deus segundo o Messias. Esse é o ensino aqui mantido pelo apóstolo Paulo em textos como Gálatas capítulo 3, por exemplo, onde o apóstolo Paulo fala da aliança com Abraão. Depois de mais de 400 anos, Deus institui a lei, e a lei então servia para conduzir o povo até Cristo. Ou seja, uma vez que Cristo chega, agora a lei que tinha esse caráter profético de apontar a Cristo, ela perde então a sua função enquanto norma para o povo de Deus andar. Agora essa função é exercida por Jesus. Jesus, então, agora é aquele que recebe o Antigo Testamento, aquele que lê o Antigo Testamento por nós, aquele que reafirma ou não os mandamentos que foram dados no Antigo Testamento. Então, para a gente avançar para o verso 18, eu queria só concluir lendo aqui uma citação de Douglas Moo, ok? Douglas Moo é um grande estudioso do Novo Testamento, o autor de um dos principais, se não o principal comentário de Romanos já escrito até hoje. E ele diz então o seguinte, ele diz: o período durante o qual
os homens tiveram relação com Deus sob os termos do Antigo Testamento, terminara com João Batista. O que Douglas Moo, então, está dizendo? Ele está explicando que o que Jesus está dizendo é que, uma vez que Jesus chega, a lei é cumprida, o propósito da lei é cumprido. E, portanto, a partir de agora, a relação do homem com Deus não é mais mediada com a lei, mas mediada com Jesus, ok? Então é isso que o versículo 17 ele está nos ensinando. Agora vamos então continuar a nossa análise do texto aqui no versículo 18. Jesus começa o versículo 18 dizendo o seguinte: porque em verdade vos digo. Essa aqui é uma expressão muito comum na boca de Jesus, e o que ela significa é que o que Jesus vai dizer é da mais alta importância, ok? E note que o versículo 18 começa com um porquê. E esse porquê aqui, irmãos, ele é um porquê explicativo. Ou seja, Jesus no versículo 18, ele vai então explicar o que ele falou no versículo 17. E o que o versículo 18 quer explicar? Ele quer explicar aquilo que nós já falamos da autoridade do Antigo Testamento. Jesus vai tentar explicar por que a sua chegada não retira a autoridade do Antigo Testamento. Ele fala, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, a forma como Jesus expressa a autoridade do Antigo Testamento é por meio desses dois termos aqui, até que, ok? O que Jesus está querendo dizer, então, é que a autoridade do Antigo Testamento, ela existe até um determinado período. E que período é esse? Em primeiro lugar, Jesus fala aqui o céu e a terra. Essa expressão aqui, irmãos, até que o céu e a terra passem, ele significa simplesmente até o fim das eras, até o fim desta era. Essa é uma expressão muito comum na boca do Senhor Jesus Cristo, o fim desta geração, o fim desta era e o início da era por vir. Jesus está manifestando aqui uma crença vinda do Antigo Testamento e mantida pelos intérpretes judaicos, de que nós vivemos numa era que passará e que essa era dará lugar a novos céus e nova terra. Então Jesus aqui está falando que até o final dos tempos, até o final, a consumação do plano de Deus, o Antigo Testamento manteria a sua autoridade. Ele fala que nenhum i ou tio jamais passará da lei. Esse i aqui refere-se à letrinha iota na língua hebraica, certo? Ou desculpe, o iod da língua hebraica, que é a menor letra da língua hebraica. Agora, o tio, você tem aqui o traduzido por tio, mas na verdade a ideia mesmo é como se fosse um traço. E aí há muitas sugestões. Alguns afirmam que isso significa a letra vav, que é um pequeno tracinho na letra hebraica. Você tem outros que afirmam que é traços como reticências, coisas do tipo, mas o mais importante é você entender aqui que Jesus está afirmando a autoridade do Antigo Testamento, até mesmo do menor tracinho do Antigo Testamento. Então, a visão que o Senhor Jesus Cristo tem do Antigo Testamento é de que ele mantém a sua autoridade até o final dos tempos, até a era por vir, até os novos céus e nova terra.
Ah, Neto, mas ele não está falando aqui da lei. Então, que lei é essa? Irmãos, eu entendo o seguinte, que já que a questão que Jesus estava tratando era uma questão muito mais voltada à ética, Jesus está enfatizando este caráter da lei do Antigo Testamento. Mas essa lei aqui refere-se ao Antigo Testamento. Ele menciona o Antigo Testamento em lei aos profetas, e ele agora está chamando o Antigo Testamento de lei, mas talvez a ênfase de Jesus seja o caráter legal, ético do Antigo Testamento, que era profético, apontava para Jesus. Então, isso pode se levantar, então, o seguinte questionamento. Se Jesus está dizendo que a autoridade do Antigo Testamento ela existe até a consumação, até a chegada dos novos céus e nova terra, então isso significa dizer, então, que o Antigo Testamento ele deve permanecer ou deve ser seguido como a nossa autoridade? A resposta é não. Jesus fala aqui que até que os céus e a terra passem, todo o Antigo Testamento não passará até que tudo se cumpra. Então, note a repetição aqui do verbo cumprir, certo? Que foi mencionado no verso 17. Jesus, então, está dizendo que o cumprimento do Antigo Testamento total se dará na chegada dos novos céus e nova terra. Ali, então, tudo para o qual o Antigo Testamento apontava será cumprido. Mas o Senhor Jesus Cristo, no verso 17, está afirmando que ele veio cumprir o Antigo Testamento. Então, como é que nós encaixamos o raciocínio de Jesus? O raciocínio de Jesus aqui é o seguinte: o Antigo Testamento permanece com a sua autoridade até a chegada dos novos céus e nova terra. Lá ele será totalmente cumprido, mas eu já vim para cumpri-lo. Portanto, o Antigo Testamento continua ou ainda é autoridade sobre nós, mas através de Jesus Cristo. A nossa relação com o Antigo Testamento, ela é uma relação através do Senhor Jesus Cristo, que já veio cumprir o Antigo Testamento. Então, Jesus já veio cumprir o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento ainda vai se cumprir totalmente. Isso significa que ele continua como autoridade sobre nós, mas que a nossa leitura do Antigo Testamento, a nossa relação com o Antigo Testamento, se dá através de Jesus. O Senhor Jesus Cristo, então, é que nos recebe o formato do Antigo Testamento. Um exemplo prático que o Senhor Jesus Cristo vai dar é quanto o texto seguinte, o Senhor Jesus Cristo vai dar 6 exemplos de como ele então recebe o Antigo Testamento por nós. Mas por todo o Evangelho você vê, por exemplo, a forma como Jesus agora lida com a questão do sábado. Jesus simplesmente nos mostra agora uma outra perspectiva a respeito do descanso, a respeito do sábado. Jesus nos traz uma outra perspectiva agora sobre os sacrifícios, com o seu sacrifício. Jesus nos traz uma outra perspectiva sobre a questão do amor. Ele resume toda a lei em amar ao próximo e amar a Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele então traz uma nova perspectiva sobre a nossa relação com o templo, com o santuário. Enfim, o Senhor Jesus Cristo recebe o Antigo Testamento e nós agora lemos o Antigo Testamento à luz do cumprimento em Jesus Cristo, ok? Então, o Antigo Testamento continua a palavra de Deus, mas agora nós seguimos aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensina sobre essa palavra de Deus.
nós seguimos aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ordena. Então nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Nós estamos agora debaixo da lei de Cristo, que interpreta a lei de Moisés por nós, que mantém aquilo que deve ser mantido e que revoga aquilo que deve ser revogado. Agora, quando eu falo de revogar, não estou falando de abolir, de tirar a autoridade, ok? É palavra de Deus, continua como palavra de Deus. Então, depois do Senhor Jesus Cristo explicar aqui, certo, que o que ele está querendo dizer é que ele cumpre as Escrituras, mas que elas ainda continuam autoridade, Jesus então vai continuar o seu argumento, falando então agora da relação dos seus discípulos com os seus mandamentos. Então, o que ele vai agora nos versículos 19 e 20 é agora mudar do seu relacionamento com a lei para o relacionamento dos discípulos com aquele que cumpriu a lei. Então, Jesus diz aquele, pois, e esse aquele, pois, refere-se então aos seus discípulos que violar um destes mandamentos. Que mandamentos são estes que o Senhor Jesus Cristo está se referindo? Aos mandamentos da lei cumpridos nele, ok? Jesus então está falando da lei, da justiça de Deus que se cumpre nele. Em outras palavras, de maneira mais clara, Jesus está falando dos seus mandamentos, da sua lei. Então, aquele que violar os seus mandamentos, posto que dos menores, certo? Então, note que Jesus repete a questão da gradação entre os mandamentos. Existem mandamentos que são menores, existem mandamentos que são maiores, ok? Isso daqui vai contra aquela tripartição da lei, a lei cerimonial, civil e moral. Então, tanto o versículo 18 como o verso 19 apontam contra essa ideia de tripartição da lei, porque o Senhor Jesus Cristo fala da lei dos profetas como um todo, ele menciona ele como cumprimento da lei como um todo, e ele fala então da sua lei como tendo mandamentos que são maiores e mandamentos que são menores, ok? Então, a lei do Antigo Testamento, ela tem mandamentos que são maiores e mandamentos que são menores, ok? Então, não existe essa tripartição da lei em naturezas da lei, como se existe lei para isso, lei para aquilo outro, certo? Agora, então, o que o Senhor Jesus Cristo está falando é que aquele que viola os mandamentos que são ensinados no Antigo Testamento, mas agora são recebidos no Senhor Jesus Cristo, mesmo que seja o menor, o mais desprezado, digamos assim, desses mandamentos, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E ele fala então daqueles que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então note que Jesus fala de mínimo no reino dos céus e de grande no reino dos céus. Essa linguagem o Senhor Jesus Cristo utiliza em outros lugares, certo? Do Novo Testamento. Você tem, por exemplo, Jesus falando que João Batista é o menor no reino dos céus, apesar de que é o maior dentre os profetas. Mas o que Jesus está, então, ensinando, irmãos, aqui é da sua importância no reino dos céus. Aquele, então, que viola o Antigo Testamento, aquele, então, que deliberadamente viola os mandamentos do Senhor Jesus Cristo,
é considerado de menos importância no reino dos céus. Então, o Novo Testamento, ele ensina sobre gradações de privilégio no reino. Você tem, deixe-me ler alguns textos aqui, por exemplo, em Mateus, capítulo 20 e versículos de 20 a 28. Mateus, capítulo 20, versos de 20 a 28. Nesse texto, você tem ali o pedido da mãe de Tiago e de João, ok? Então, elas pedem que, quando Jesus viesse no seu reino, os seus filhos se assentassem um na direita e outro na esquerda. Então, Jesus, no versículo 25, explica para ela, ou para os seus discípulos, que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Jesus fala de gradações de privilégios dentro do reino. Como é que a gente sabe que a gradação aqui é de privilégios? Por causa da menção de tronos. Você quer, então, ter um alto escalão no reino de Deus? Então, sirva. Você quer ter um baixo escalão no reino de Deus? Então, não sirva. Aqui Jesus, então, está falando de um outro critério de patente. Você quer ter um alto escalão no reino dos céus? Então, obedeça à justiça de Deus no Senhor Jesus Cristo. Você quer ter um baixo escalão no reino dos céus? Então, não se interesse em obedecer aos seus mandamentos. E ele conclui, então, aqui no versículo 20, agora comparando, certo, a vossa justiça. E que justiça é essa? É a justiça do Antigo Testamento em Jesus, ok? Então, é o que Jesus recebe do Antigo Testamento e ensina. Então, a vossa justiça, a vossa relação com Deus por intermédio de Jesus, se a sua relação com Deus através de Jesus não excede a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, agora Jesus fala de entrar no reino dos céus. E é interessante isso, irmãos, que a impressão que dá é que Jesus fala de salvação por obras. Mas não é isso que Jesus está ensinando. Os escribas e fariseus eram pessoas extremamente rigorosas no cumprimento da lei. Jesus aqui está afirmando de fariseus e escribas, está falando das pessoas que eram as mais meticulosas no cumprimento da lei do Antigo Testamento. Eles seguiam a lei do Antigo Testamento com todo o rigor possível. E Jesus, então, está falando que a justiça dos seus discípulos deve ser muito superior à dos escribas e fariseus. Então, o que Jesus está dizendo, então, é que a relação dos seus discípulos com Jesus é uma justiça muito superior à dos escribas e fariseus. Que você, mesmo que não seja, então, perfeito nos mandamentos do Senhor Jesus Cristo, mesmo que você seja um menor no reino dos céus, mas você já é muito maior do que a justiça dos escribas e fariseus, porque os escribas e fariseus estavam presos à lei do Antigo Testamento e recusaram-se a aceitar o Messias que veio cumprir esta lei. Portanto, o discípulo do Senhor Jesus Cristo deve seguir a Jesus Cristo e assim, então, seguir a justiça de Deus. Então, o que Jesus está falando é da salvação por Jesus. A salvação pela fé, porque Jesus ensina em João capítulo 6, por exemplo, que
crer em Jesus é seguir a Jesus. Então, Jesus está dizendo aqui que a nossa justiça tem que ser muito maior daqueles que seguem a lei de Moisés sem a pessoa de Jesus. Agora nós devemos cumprir a justiça de Deus, ensinada no Antigo Testamento, através das lentes de Jesus. Cumprir as exigências de Deus através dos óculos da fé no Senhor Jesus Cristo, ok? Então é isso, irmãos. Isso é um texto bem legal, um texto que vai lhe ajudar muito, então, na sua compreensão do restante do livro de Mateus, da teologia de Paulo, da teologia de Pedro e do restante do Novo Testamento, ok? Espero que eu tenha ajudado você. Na próxima aula, então, a gente avança na nossa análise do Evangelho de Mateus. Fique com Deus e até lá.